Paz para todos. Mais uma vez vem a oportunidade aqui de trazer mais algo sobre Israel e a igreja. As diferenças entre a igreja e Israel e vice-versa. Eu gostaria de ler um texto que está em Romanos capítulo 9, versículo 4 e o versículo 5, que assim nos diz a palavra do Senhor. São israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os patriarcas, ou seja, os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos nós. Deus bendito eternamente. Amém. Então, queridos, eu gostaria de falar nessa oportunidade sobre grandes diferenças que existem entre Israel e a igreja. Primeiramente, as promessas para Israel, elas são terrenas, né? Deus prometeu a Israel, né, um território. E essa promessa é onde eles atualmente estão, mas só que, como diz, não é algo totalmente concreto, não está totalmente concretizado, como foi no princípio, que eles entraram na terra de Canaã e tinham que tirar aqueles povos que estavam lá, que contaminaram a terra, então toda a terra seria deles. E aí houve muitos problemas e até hoje Israel está lá, mas não tem realmente o seu território definitivamente totalmente livre, totalmente seu. Atualmente eles têm apenas 13% do seu território. Essa promessa, ela vai se concretizar, como diz, completamente no governo de Cristo, no chamado milênio. Aí sim eles terão todas as suas terras. Toda essa promessa se cumprirá. E sobre a igreja, a promessa da igreja qual é? Terrena? Não. A promessa da igreja, ela é celestial. A promessa da igreja é a Nova Jerusalém, é estar na Nova Jerusalém. A promessa para a igreja é viver a eternidade com Cristo, é estar com Cristo lá no céu. Esse é um dos primeiros pontos de diferença, terreno e celestial. Então a promessa de Israel, ela é terrena, mas a promessa para a igreja, ela é celestial. O texto que nós lemos vem mostrar que tudo passa por Israel. Eles são dono de tudo, pertencem a tudo, né? Todas as coisas foram entregues para eles. Eles foram realmente o povo escolhido, ou seja, toda a história da humanidade, ela gira em torno de Israel. Todos os demais povos são chamados povo gentílico. Esse povo, eles não têm os privilégios que eles têm. Então, todos os privilégios vêm de Deus para Israel. Agora, a partir de Israel é que vem a bênção para o mundo, como ele disse lá no capítulo 12, justamente de Gênesis, quando Deus fala para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando você ora por Israel, por Jerusalém, como está no Salmo 122, se não me falha a memória, você vai estar sendo abençoado. As bênçãos, a qual eu acabei de ler para você no livro de Romanos 9, versículo 4 e 5, todas essas bênçãos ali é de Israel. Mas na proporção que eu abençoo Israel e oro por Israel, eu sou abençoado. Essas bênçãos vêm sobre mim. Então, essa é uma das grandes diferenças entre igreja e Israel. A promessa para Israel é terrena. E Israel vai ter esse privilégio somente no período do milênio. Ter todas as terras, e eles vão estar sobre todas as nações do mundo. Israel vai estar realmente, podemos dizer assim, comandando o mundo como nação no período da grande tribulação, depois da grande tribulação, que vai iniciar-se o milênio. Então eles estarão no governo, podemos dizer, central e mundial sobre todas as nações no período do milênio. E a igreja, ela foi arrebatada, e a igreja vai estar voltando justamente na Jerusalém celestial, que ficará sobre a Jerusalém terrestre, e Cristo vai estar com a igreja governando o mundo. Então, essa é uma das diferenças. Podemos dizer, uma outra importante diferença está relacionada à volta de Jesus. Jesus, ele vai voltar para Israel. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, lá em Atos capítulo 1, que ele vai subindo ao céu diante dos olhos dos discípulos. Enquanto isso está acontecendo, 2 anjos vêm e se colocam diante dele e dizem: varões galileus,
porque estáis olhando para as alturas. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele virá da mesma maneira. E por incrível que pareça, Zacarias vai dizer que quando Jesus voltar para Israel, ele vai voltar justamente para o mesmo local da onde ele subiu, do Monte das Oliveiras. Ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e o monte vai se fender ao meio. Então, Jesus ele voltará, ele virá para Israel com todo o poder e glória. Mas para a igreja, Jesus não vai voltar para a igreja. Jesus vem arrebatar a igreja. É totalmente diferente. É um acontecimento secreto. Jesus vem exclusivamente para a igreja e ele não vem para a terra. Ele não pisará na terra, ele vem até as nuvens e chamará a todos os salvos, desde os que já morreram, desde o dia que a igreja nasceu até o dia do arrebatamento, que morreram ressuscitarão, né, como está lá em 1 Tessalonicenses 4. Primeiro eles ressuscitarão e subirão ao encontro do Senhor, e todos os que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor e adentrarão o céu. Então, Jesus virá para a igreja, mas é para arrebatá-la. Agora, ele voltará literalmente, fisicamente, para Israel, pisando seus pés mais uma vez na terra. Vai ser para Israel a volta com todo o poder e glória. Enquanto que para a igreja é o arrebatamento. Outra diferença, podemos dizer assim, está relacionada às batalhas, às lutas que acontecem. As lutas de Israel, elas são as lutas, podemos dizer, físicas. A luta de Israel é física, é contra nações, são contra povos, né? Enquanto que as lutas da igreja é totalmente diferente. A luta da igreja não é física. Paulo vai dizer justamente aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra todos os seres espirituais que atuam nas regiões celestiais e que lutam influenciando, e que são demônios, que são o próprio Satanás que luta, né? Uma luta ferrenha contra a igreja. Então, a luta de Israel é uma luta física, é uma luta corporal, é uma luta contra as nações, contra os povos, enquanto que a luta da igreja não é contra pessoas, ela é uma luta espiritual. Israel vence as suas lutas através do combate, através das armas físicas, ele combate e vence as suas lutas, enquanto que a luta da igreja não são com armas físicas, são com armas espirituais, isso é com oração, é com jejum, é com a palavra. Então essa é a guerra da igreja. A igreja luta espiritualmente, enquanto que Israel luta fisicamente. Israel tem como protetor de Israel, né? Podemos dizer espiritualmente falando, quem protege Israel é o arcanjo Miguel. O grande arcanjo Miguel protege Israel de todos os ataques espirituais que venham sobre ele. Então o arcanjo Miguel é o guardião de Israel. Enquanto que da igreja, quem guarda a igreja, protege a igreja, guia a igreja, orienta a igreja e consola a igreja, dá unção, dá poder à igreja para manter-se firme cada dia mais, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja, enquanto que com Israel é o arcanjo Miguel. Enquanto que Israel foi levantada por Deus para testemunhar as nações, para que as nações do mundo inteiro reconhecessem e sabessem que em Israel há Deus, e que o Deus de Israel é o Criador, é Elohim, é El Shaddai, é o Elion, é o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele sim é o Deus Todo-Poderoso, e que Israel tinha o compromisso, a responsabilidade de levar a todas as nações, a todos os povos, o Deus único e verdadeiro, trazendo todos ao domínio de Deus, trazendo todos à adoração de Deus. Esse era o papel de Israel. E o papel da igreja? O papel da igreja é ir ao encontro das pessoas.
O papel da igreja é trabalhar individualmente cada pessoa. O trabalho da igreja é ir ao encontro de cada pessoa e falar que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é a única salvação, o único caminho, a única verdade e a única vida, e ninguém chegará aos céus a não ser por Ele. Então o papel da igreja é a evangelização individual de cada ser humano, de todas as nações, de todos os povos. Veja que diferença, né? É muito diferente. De Israel é a lei de Moisés, é o Pentateuco, a Torá, é a lei que foi dada a Israel, que eles têm que seguir essas diretrizes, enquanto que para a igreja não é a lei. A igreja não está submetida ou debaixo de lei alguma, mas sim debaixo da graça. A igreja vive debaixo da graça de Cristo. Eu sei que realmente a graça ela se torna ainda algo assim muito mais sério, muito mais profundo. Enquanto que na lei as pessoas cometiam pecados, eram pecados físicos, né? Eles, por exemplo, adulterar. O adulterar é o corpo a corpo mesmo. Enquanto que para a igreja é diferente. Jesus vai dizer que se você mentalizar e desejar uma mulher no seu coração, já adulterou com ela. No Antigo Testamento, matar era realmente matar, literalmente com uma arma. Mas no Novo Testamento, para a igreja, justamente está dizendo, se você odiar o seu irmão, você se tornou um assassino. Então, as coisas é totalmente diferente, né, que acontece em relação a Israel e a igreja. Para Israel é a grande tribulação. Essa grande tribulação ela vai vir, ela vai acontecer com Israel. Eu não tenho tempo para explicar tudo aqui, mas essa profecia de Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, vai falar das 70 semanas de Daniel, que desde a ordem de Artaxerxes para a reconstrução do muro passaram-se 7 semanas, ou seja, 49 anos, e desde a construção das muralhas de Jerusalém até o Messias, até a morte de Cristo, passaram-se mais 62 semanas, né? E aí completou-se 69 semanas e parou a contagem das semanas, e a partir daí nasce a igreja nasce a partir do momento em que Cristo realmente ele morre, vai nascer a igreja, e aí é chamado o período do mistério, o grande mistério que está acontecendo até a última semana de Daniel, que é a 70ª semana. Assim como houve um período de silêncio de 400 anos, assim já há 2000 anos de silêncio em relacionado ao cumprimento dessa profecia de Daniel, que falta justamente uma semana. Não é uma semana de dias, mas é uma semana de anos. E ela está para se concretizar. E ela vai se iniciar, e ela é chamada a grande tribulação. E essa tribulação é para Israel, é para Deus extirpar de Israel toda iniquidade, toda maldade, toda violência, todo pecado, consagrar o santo do santo, ungir o santo do santo. Então isso está voltado para Israel, não é para a igreja. A igreja, ela não passará pela grande tribulação. A igreja vai ser tirada. Israel é que vai passar pela grande tribulação. Então, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo aqui, eu quero dizer para você, as diferenças são grandes entre Israel e a igreja. O nosso papel é totalmente diferente como o papel de Israel. Israel está relacionado ao sistema mundial, nas nações mundiais, enquanto que a igreja está relacionada às coisas celestiais, às coisas divinas. Então a igreja trabalha dessa forma. Então, meu querido, minha querida, você que me ouve, eu quero dizer para você, esteja preparado, porque todo afunilamento de todos os acontecimentos estão agora acontecendo diante dos meus olhos, diante dos seus olhos. Isso quer dizer, isso quer mostrar para mim e para você que o que Deus quer fazer e vai fazer sobre Israel está para acontecer a qualquer momento, que é a última semana de Daniel,
que é a chamada grande tribulação. E o que está para acontecer com a igreja, a qualquer instante vai acontecer, que é Jesus vir buscar a sua noiva. O Pai vai exercitar a obra de regeneração e purificação de Israel. E Jesus vai dizer: Pai, estou indo buscar a minha noiva, porque o Senhor vai fazer com Israel, não é com a minha noiva. Então Jesus, ele vem raptar, ele vem tirar a noiva, porque ela não vai passar por esta grande tribulação, como está em Apocalipse 3:10, se não me falha a memória. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. A igreja será arrebatada, a igreja será tirada da terra, como está em 1 Tessalonicenses 4. Seremos arrebatados, tirados da terra a qualquer instante, porque o maior sinal, o maior acontecimento para a igreja sair da terra, para a igreja ser arrancada da terra, ser tirado desse sistema, era o nascimento de Israel. E desde o dia 14 de maio de 1948, Israel se tornou uma nação independente, livre. Então, prepara-te, ó igreja, esteja preparado, porque chegou a hora de partir. Um grande abraço, o Senhor te abençoe e te proteja desde já e para sempre. Amém!